Salve, salve galerinha, aqui é o professor Rosinaldo Aguiar. Vamos continuar nossos conteúdos, agora falando sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo, tá? O sistema econômico que domina o planeta e que nós vamos entendê-lo nessas próximas aulas. Nós vamos falar um pouco sobre as características do capitalismo e sobre as fases desse sistema, já que é um sistema bastante antigo, que passou por um processo de evolução, né? E que por isso é dividido então em fases, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro é bom a gente entender a origem do capitalismo. O capitalismo, gente, ele teve origem no continente europeu, tá? Então ele surge na Europa, mas depois, a partir dos séculos 13 até o século 15, ele se expande para outros lugares do mundo, para o continente asiático, para a África, para a América, para a Oceania. Aqui, nesse período, estavam sendo incorporados à economia mundial. Tinham várias áreas nesse continente, ou até todo o continente, que estavam isoladas, que, como nós vamos ver mais à frente, começaram a ser incorporadas à economia mundial. Como eu falei, gente, os principais mecanismos do capitalismo eles foram sendo alterados no decorrer do tempo para se adaptar às novas formas de relações políticas e econômicas estabelecidas ao longo do tempo. Mudanças pelas quais o mundo foi passando nos séculos posteriores ao surgimento do capitalismo. Então, à medida que mudanças políticas, mudanças econômicas iam ocorrendo no planeta, o capitalismo ia se adaptando a essas mudanças. Então, o capitalismo ele é o sistema hoje dominante no planeta. Lembrando que um sistema econômico é a forma como um país, como uma sociedade organiza a sua produção, organiza suas relações de trabalho, organiza o seu sistema de trocas, de produção e de troca de mercadorias, tá? Então é a maneira como toda a economia se organiza, tá? Bom, aqui a gente tem as principais características do capitalismo. Primeiro, o capitalismo ele tem como principal objetivo o lucro, que é a geração de riqueza. É um sistema econômico onde predomina a propriedade privada dos meios de produção, tá? Então, meio de produção é tudo aquilo que gera riqueza. Pode ser uma indústria, um comércio, podem ser terras, plantações, atividade no setor de serviços. Então, tudo que gerar riqueza é um meio de produção. É um sistema econômico que funciona conforme a lei da oferta e da procura e a economia de mercado. No capitalismo, predomina a chamada livre iniciativa ou livre concorrência, tá? Onde a economia ela se organiza de acordo com a lei da oferta e da procura. A oferta de mercadorias é determinada pela procura. Se a procura de mercadorias aumenta, de um determinado produto aumenta, a oferta desse produto vai aumentar. Se a procura diminui, a oferta vai diminuir. Quanto mais oferta, menor o preço de um produto. Quanto menos oferta desse produto, maior é o preço. É a chamada lei da oferta e da procura. Esse tipo de economia, que é regulado por essa lei, que é uma lei fundamentada, baseada na livre concorrência, é chamada economia de mercado, tá? Então, no capitalismo predomina a economia de mercado. A economia ela é livre, tá? E ela se organiza conforme a procura do mercado. Por isso ela é chamada de economia de mercado. No capitalismo predominam as relações trabalhistas fundamentadas no trabalho assalariado. Quem não tem um meio de produção vende a sua força de trabalho e em troca recebe um pagamento que é chamado de salário. Por isso, em geral, no capitalismo predomina o trabalho assalariado, tá? Quem não tem um meio de produção vende a sua força de trabalho e recebe em troca um pagamento. A sociedade ela é baseada na divisão em classes sociais, porque o capitalismo ele tem um grande problema, que é o não acesso à riqueza da mesma maneira por todas as pessoas. Nem todas as pessoas têm acesso às riquezas da mesma maneira. Alguns se apropriam de quantidades maiores de riquezas do que outros, e outros não se apropriam de nada. Então, isso vai fazendo com que a sociedade se divida em estratos ou classes sociais. Então, a gente tem no capitalismo uma classe alta,
que em geral são as pessoas que têm mais acesso às riquezas, as pessoas mais ricas, uma classe média e uma classe baixa, que são as pessoas chamadas de pessoas pobres. E hoje a questão de divisão das riquezas é tão desigual no mundo que nós temos até pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, abaixo da pobreza. Então o capitalismo ele tem esse problema, né? Que é o não acesso da mesma forma por parte de todas as pessoas às riquezas, o que gera o surgimento de classes ou estratos sociais, tá? Então aqui a gente tem assim as principais características do capitalismo, tá? Essas características elas são as principais do sistema. Como o capitalismo ele passou por muitas mudanças no decorrer da história, a gente costuma dividir os estudos sobre o capitalismo em 4 fases: o capitalismo comercial ou pré-capitalismo, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro ou monopolista e o capitalismo informacional. Nessa aula de hoje nós vamos entender um pouquinho do capitalismo comercial e do capitalismo industrial. Na próxima aula que nós vamos continuar a falar sobre o capitalismo, nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro ou monopolista e sobre o capitalismo informacional, tá? Bom, então falando um pouco aqui sobre o capitalismo comercial. Então o capitalismo comercial, gente, a primeira fase do capitalismo, né, como nós vimos, essa fase ocorre do fim do século XV até o século XVIII. Nessa fase do capitalismo, a maior parte da riqueza vem do comércio, ou seja, a circulação de mercadorias. Nessa fase do capitalismo, é a primeira fase do capitalismo quando ocorrem as grandes navegações, também chamadas de expansão marítimo-comercial europeia, tá? Ou simplesmente expansão marítima. E nessa fase, é a fase em que o capitalismo ele sai da Europa e ele chega a outros continentes. Alguns países da chamada Europa Ocidental, países como Portugal, Espanha, Inglaterra, a França, os Países Baixos, que são mais conhecidos como Holanda, realizam grandes descobrimentos, tá? Descobrem novas rotas de comércio e passam a colonizar essas áreas descobertas, né? Essas áreas que até então eram isoladas. Esses países eles procuravam caminhos para chegar até as Índias Orientais, que era um local com muitas mercadorias valorizadas no mundo, que eram as chamadas especiarias. E a partir da tentativa de encontrar rotas para chegar até as Índias, essas potências europeias, elas, por exemplo, descobrem a América, o caso da Espanha, que depois divide a América com outros países. Passam a ocupar terras no continente africano, que eram até então isoladas, no continente asiático, chegam até a Oceania. Então, essa fase do capitalismo é uma fase fundamental no mundo, porque ocorrem grandes conquistas territoriais, ocupações, processos de colonização e também o genocídio de milhares ou de milhões de nativos que viviam na América, na África, né, por conta da colonização dessas terras, né? Também aí ocorre o grande descobrimento, a grande conquista dessa fase do capitalismo sem dúvida nenhuma, o descobrimento da América e a partilha desse continente entre essas potências europeias que eu falei para vocês. A Espanha, que é descobridora, mas também e que divide a América com Portugal, com a Inglaterra, com a França, com a Holanda. Mas também o comércio do continente europeu com a Ásia e com a África se intensifica, com a Ásia especialmente o comércio das especiarias com as Índias Orientais e com a África especialmente o comércio de trabalhadores escravos, tá? Nessa fase do capitalismo, o trabalho escravo ele é a principal relação de trabalho, tá, gente? O trabalhador fundamental da fase do capitalismo comercial, principalmente nas áreas colonizadas, é o trabalhador escravo ou o nativo desses continentes, no caso aqui da América, os índios, ou trabalhadores escravos que são trazidos do continente africano, pessoas negras, para trabalhar em plantações, em minas de exploração de recursos minerais, né, óbvio, tá?
Então, nessa fase do capitalismo, o trabalho escravo é a principal relação de trabalho, e essa fase gera um grande acúmulo de riquezas a partir de todo o desenvolvimento de um projeto de colonização por parte dos colonizadores europeus sobre a Ásia, sobre a África, mas principalmente sobre a América, tá? Especialmente sobre a América. Bom, nessa fase do capitalismo também surge uma doutrina econômica que vai organizar as relações econômicas no mundo, que é a doutrina econômica conhecida como o mercantilismo. O mercantilismo ele é caracterizado pelo predomínio dos estados nacionais absolutistas, países que passam a ter na monarquia comandada por um rei seu grande modelo, seu grande sistema de governo, né? O mercantilismo defendia o protecionismo, a intervenção do Estado na economia. Os mercantilistas defendiam a ideia do Estado controlar e organizar a economia, né? Os principais objetivos do mercantilismo eram aumentar a riqueza nacional de um país, levando principalmente esse país a acumular metais preciosos, que era o principal símbolo de riqueza da época, o acúmulo de metais preciosos, mas também fazer com que os países obtivessem superávites comerciais. Superávit, gente, é quando um país tem lucro no comércio internacional, é quando um país vende mais do que compra, exporta mais do que importa. O contrário é o déficit, que é quando um país compra mais do que vende, ele tem prejuízos no mercado. Também o mercantilismo defendia a ideia do Estado forte, fortalecer o papel do Estado, né? O mercantilismo era uma doutrina que também defendia o protecionismo alfandegário. Cada país deveria aumentar os impostos sobre produtos que viessem de outro país para proteger suas economias e ter sempre lucro no mercado internacional. O mercantilismo também era uma doutrina que defendia a formação de impérios coloniais, a ideia do acúmulo de colônias para explorar essas colônias, acumulando riquezas. Defendia a ideia também do metalismo, tá, gente? Que era a ideia, como eu falei para vocês, de acumular metais preciosos, porque era o principal símbolo de riqueza da época. E aqui a gente tem os grandes teóricos, Thomas Mann, francês, e o Jean-Baptiste Colbert. Não, Thomas Mann em inglês, ou melhor, e o Jean-Baptiste Colbert, francês. O acúmulo do capital gerado na fase do capitalismo comercial, ele foi principalmente para aquelas potências que tinham as maiores frotas e se destacaram nesse período. As grandes potências dessa fase foram Espanha e Portugal, em seguida França e Inglaterra, que foram as principais nações responsáveis pelo descobrimento, conquistas territoriais, também pela escravização e pelo genocídio de milhões de nativos na América e na África, tá? Mas desses países, a gente pode dizer que o que melhor aproveitou as riquezas da fase do capitalismo comercial foi a Inglaterra, porque a Inglaterra ela soube investir bem suas riquezas, que a permitiram, lá por volta da metade do século XVIII, começar a produzir mercadorias a partir do uso de máquinas. É quando nós temos o início da chamada Revolução Industrial, tá? Chamada Revolução Industrial. O início da Revolução Industrial, no século XVIII, dá início à segunda fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo industrial. A partir dessa fase do capitalismo, a maior parte das riquezas geradas passam a vir, especialmente da produção de mercadorias utilizando máquinas, né? E não mais do comércio. O comércio deixa de ser a atividade central do sistema, embora ele continue a ser importante para fechar o ciclo produção e consumo, mas o lucro passa a vir principalmente da produção de mercadorias, realizada não mais por trabalhadores escravos, mas sim por trabalhadores assalariados. Nessa fase do capitalismo, nós temos o início do processo de independência das colônias da América, que foram descobertas na fase do capitalismo comercial. Nós temos a ocupação do interior da África, e nós temos a chamada primeira Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial ela é marcada principalmente pela produção de mercadorias usando máquinas a vapor, tá? As máquinas a vapor
elas tinham como principal fonte de energia o carvão mineral. Então essa é a chamada primeira revolução industrial, que ocorre na fase do capitalismo industrial. Com a revolução industrial nós temos o aumento da urbanização da Europa, o número de cidades cresce, a ocupação populacional das áreas urbanas aumenta. Na fase do capitalismo comercial, o meio rural ele é mais importante do que o meio urbano. As aristocracias rurais têm muita importância. A partir da fase do capitalismo industrial, nós temos o surgimento de uma burguesia urbana que passa a ser a principal representante do poder, principalmente na Europa. Nessa fase do capitalismo, gente, a principal potência é a Inglaterra, tá? Como eu falei, que comanda essa primeira revolução industrial ao ponto de ser chamada de fábrica do mundo. Com a revolução industrial, há um aumento da capacidade de transformação da natureza por meio da utilização de máquinas hidráulicas e a vapor, tá? Máquinas movidas a carvão mineral. Então, a produção de mercadorias no mundo aumenta muito, com isso aumenta também a exploração da natureza, tá? A exploração do meio ambiente. E aqui a gente tem países que conseguem passar pelo processo de industrialização nessa fase do capitalismo. Então a gente tem aqui a Inglaterra, que é a primeira a se industrializar, depois a industrialização chega até a França, até a Alemanha, os Estados Unidos, posteriormente ao Japão, a Itália, a Rússia, né? E nessa fase do capitalismo, o mercantilismo ele perde a importância, porque essa burguesia industrial ela passa a defender uma economia livre da intervenção do Estado. Ou seja, essa burguesia ela é contra o chamado mercantilismo. Ela criticava o absolutismo e criticava o mercantilismo. Eles defendiam, os liberais eles eram contra a intervenção do Estado na economia e favorável à livre ação das forças do mercado. Ou seja, os liberais eles defendiam a ideia de um mercado livre, da liberdade total do mercado, sem a interferência do Estado com altos impostos, controlando a produção, a circulação de produtos. Isso deveria ser papel do mercado e não do Estado. Então, os liberais eles defendiam a liberdade do indivíduo, o direito à propriedade, a livre iniciativa e a livre concorrência, né? E o grande teórico, defensor e criador do liberalismo é o economista, tá? O inglês, o Adam Smith, né? Inclusive lançou um livro chamado A Riqueza das Nações, que continha essa doutrina liberal, e também o escocês David Ricardo. Bom, já ia passar aqui para o capitalismo financeiro, mas nós vamos ficar por aqui, tá, gente? Só outra coisa também, só para finalizar, vale ressaltar que nessa fase do capitalismo, o trabalho escravo deixa de ser a principal atividade econômica e o trabalho assalariado passa a ser. Aqueles trabalhadores que nessa fase do capitalismo que aqueles trabalhadores que não tinham meio de produção passaram a receber um pagamento pelo seu trabalho. Como pode alguém lucrar pagando um trabalhador? Se esse trabalhador produzir muito mais riquezas do que ele ganhar, isso vai acontecer. E é o que acontece nessa fase do capitalismo. Os trabalhadores que não tinham um meio de produção vendiam sua força de trabalho, recebiam um pagamento, mas produziam muito mais riquezas do que ganhavam. Então essa riqueza excedente que era produzida era apropriado por essa burguesia industrial que pôde enriquecer e se transformar num grande grupo, numa grande categoria dentro do capitalismo, tá? A burguesia industrial. Próxima aula a gente vai falar sobre o capitalismo informacional e sobre o capitalismo financeiro ou monopolista, tá, gente? Por hoje é só. Um abraço a todos.